meus queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos nesse dia. Mais uma vez estamos juntos e vamos continuar aqui a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças. Mas antes, eu quero pedir mais uma vez a você que se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito, que você acione o sininho aí para receber as notificações. Também quero pedir a você que compartilhe esse link, o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares, enfim, com todos que você conhece, com seus contatos aí dos seus grupos de WhatsApp, na verdade, do seu grupo de WhatsApp, do seu WhatsApp individual, enfim, compartilha com todo mundo que você puder compartilhar, para que a gente possa ter bastante pessoas aí recebendo sempre, essa palavra aí do coração de Deus para o nosso coração. Vamos continuar então a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças. Nós vamos hoje então falar da quarta bem-aventurança, a quarta bem-aventurança. Mateus, então, no capítulo 5, nós estamos no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, e essa quarta bem-aventurança, ela está no versículo 6, quando diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Interessante, meus queridos e amados irmãos, que quando a gente olha para essa realidade, quando a gente pensa nessa fome e nessa sede, a gente precisa entender que o texto está falando aqui, eu penso que o texto fala daquilo que é a nossa maior necessidade, ou seja, a mais básicas das nossas necessidades, fome e sede, alimento e água, é isso que faz a gente sobreviver. Quando o texto associa isso à justiça, ele está dizendo que não nos é dado o direito de termos muitas coisas que são essenciais para a nossa existência, para a nossa dignidade, que isso nos é subtraído de alguma forma, e isso é, sim, injustiça. Quando a gente olha para a realidade socioeconômica do nosso país, quando olhamos para a situação política do nosso país, nós não temos nenhuma dúvida de que sofremos, sim, um tempo de muitas injustiças. Sofremos sim um tempo de muitas injustiças. E essas injustiças que nós sofremos hoje, elas são de vários tipos, São várias as injustiças que têm tirado de nós a oportunidade de termos coisas básicas da nossa existência disponíveis para nós. Isso vai tanto nas questões física, biológica, humana, das nossas necessidades, quanto das questões da nossa necessidade de respeito, dignidade, enfim, de tantas outras questões que envolvem essa injustiça. E aí a gente pode pensar que essas injustiças, ou essa injustiça que a gente possa estar vivendo, ela é provocada por várias coisas. Ela é provocada pela corrupção, que tira o direito, de repente, da saúde, da educação, da segurança. Essa injustiça é provocada por governantes que, infelizmente, governam por ideologias e não simplesmente olhando a necessidade real do povo e nem tratando o povo como igual, talvez selecionando uma classe, governando para uma classe. Por isso governam por ideologias. Essas injustiças chegam até nós pelo racismo, pela intolerância, seja ela em que área for dessa intolerância. Essa injustiça chega até nós até mesmo por aqueles detentores do poder que poderiam fazer alguma diferença, mas legislam sempre em causa própria, A gente tem visto muito isso. Essa injustiça, então, ela chega até nós, chega até o povo, quando de alguma forma não é reconhecido o direito das minorias. Nosso país tem muito disso, infelizmente, Enfim, então nós vivemos tudo isso, e tudo isso são sim injustiças. E essas injustiças, como eu disse, que a gente acabou de relacioná-las aqui, elas atingem todas as áreas da nossa vida, desde a necessidade básica de sobrevivência, seja, como eu falei com os irmãos aqui, com os amigos, compartilho com vocês, da educação, segurança, alimentação, direito ao emprego, o direito a uma dignidade, desde que isso venha a questão emocional também, quando mexe com as nossas questões emocionais, isso vai provocando essas crises, das injustiças que as pessoas sofrem, enfim. Quando eu olho para tudo isso, eu percebo que o próprio Sermão do Monte, ele dá um caminho para nós. Porque quando eu bato na questão do que a gente tem visto hoje, talvez, quando a gente, para denunciar essa injustiça, às vezes a gente comete também alguns erros, é isso que de repente me preocupa. Então a primeira coisa que eu conclamo você é para que a gente olhe para essa palavra de continuidade desse sermão, que a gente vai perceber que Jesus vai tratar dessa questão quando ele trata dessas necessidades básicas que são injustiças, ele dá um caminho para a gente.
E aí o capítulo 6 desse mesmo livro, que é continuidade do Sermão do Monte, do verso de número 25 até o verso 34, ele diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Quanto ao vestir, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, do campo, como crescem, nem trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Preste atenção no verso número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Frisou o verso 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus. Talvez, irmãos, o grande problema nosso é quando nós queremos combater essa injustiça com as nossas próprias armas. E às vezes não a usamos como deveríamos usar. Temos sim armas poderosas para, de alguma forma, combater a injustiça, mas precisamos saber usá-las. Primeiro, precisamos confiar essa injustiça que sofremos nas mãos de Deus. Essa é a primeira coisa. Não que não tenhamos que fazer nada, mas antes de fazer alguma coisa, precisamos acreditar que há um Deus sobre nós que está vendo essa injustiça. Há um Deus sobre nós que, de alguma forma, ele está olhando para tudo isso, e um Deus que tem solução para tudo isso. E talvez a solução para essas injustiças ainda não tenha chegado, porque talvez nós, de alguma forma, estamos intervindo de forma inadequada. E a nossa intervenção tem talvez não sido aquilo que Deus tem esperado de nós. Mas, enfim, trato essa questão com muito cuidado para que a minha fala não seja confundida como alguém que compactua com a injustiça. Por isso, volto a dizer aqui, quando eu olho para o verso 33, eu digo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque eu entendo que há um Deus que faz justiça, sim, para o seu povo. Um Deus que, de alguma forma muito especial, ele tem olhado para cada um de nós, tem nos sustentados no meio de tudo isso e tem reservado para nós algo bom, sim. Tem reservado para nós algo grande, sim, porque isso é promessa da palavra de Deus. Eu tenho que sair um pouco do meu campo humano, também do meu campo ideológico, também da minha estrutura de observador, da minha estrutura de conhecedor das coisas, e eu tenho que sair um pouco desse meu patamar humano e entender que há um Deus que governa tudo isso e há um Deus que vai dar a solução para tudo isso. Concludo, eu não estou dizendo que nós precisamos ficar de braços cruzados ou que tenhamos que ficar de braços cruzados. Não, nós somos convidados a não fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eu disse até anteriormente, num sermão que preguei, somos convidados a não fazer justiça com a nossa própria boca. Somos convidados a acreditar e confiar em Deus. E aí, volto a dizer, precisamos sim denunciar a injustiça. Por isso, denuncie a injustiça. Por isso, não se conforme com ela, não devemos nos conformar com ela, não é verdade? Temos sim que nos pronunciar contra essas injustiças. Mas se o meu discurso contra essas injustiças, ele for proferido com palavras que sejam palavras que promovam rancor, palavras pejorativas, palavras que suscitem ódio, né, ou que suscitam ódio, se esse meu discurso, ele for um discurso com palavras que sejam desrespeitosas em relação a quem eu estou denunciando, é isso que eu digo.
Aí eu corro o risco de que esse meu discurso, ele se torne também um discurso de ódio, ele se torne também um discurso ideológico, ele se torne também um discurso parecido com aqueles que eu de alguma forma estou denunciando. É isso que eu quero que você entenda quando eu falo do cuidado que a gente tem que ter quando denunciamos essa injustiça. Por isso, a minha palavra é essa: denuncie sim, critique sim, não é verdade? Demonstre sim a sua indignação, mas com um coração limpo, não é? Sem ódio, com palavras que promovam paz, com palavras respeitosas, com palavras que façam com que as pessoas admirem você na sua postura contra essas injustiças. Então é preciso que a gente entenda isso. E quanto mais, se a gente for para terminar esse vídeo, eu posso pensar ainda em injustiça ou injustiça, aí eu fico pensando naquilo que é a plenitude de que possa ser uma justiça. É quando eu olho para a cruz. Porque a palavra de Deus também vai me dizer que a justiça de Deus, ela é revelada na cruz do Calvário. Uma justiça que aí sim, não só supre a minha maior e mais profunda necessidade, que é a necessidade de salvação. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta ter tudo à minha disposição? O que adianta não sofrer nenhuma injustiça nesse contexto humano, se a minha alma perecer no inferno? Por isso a palavra de Deus vai me conduzir também a que eu entenda que as minhas necessidades básicas e fundamentais são sim humanas e necessidades naturalmente plausíveis, eu preciso das questões humanas para sobreviver, mas a minha necessidade também é uma necessidade espiritual. Eu necessito também de uma justiça que vem da cruz. Essa justiça é a justiça que me justifica de todos os meus pecados, que perdoa esses pecados e que me faz ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. E assim eu sou justificado dos meus pecados e salvo. Recebo a maior de todas as justiças, que é a justiça da cruz provada a sua ação. E isso também vem a reboque, né? A reboque vai trazendo a justiça que eu preciso para sobreviver. Por isso, mesmo que me falte todas as questões que eu acabei de falar aqui humanas, há um Deus que sustenta a minha e a sua vida. Por isso, volto a dizer para você, com todas as letras, não desencorajo você a discutir isso, não desencorajo você a denunciar, não desencorajo você a não se indignar-se, não é? Eu não desencorajo você a, de alguma forma, denunciar, pronunciar-se contra essa injustiça. Mas, por favor, com respeito, não é verdade? É com amor, sem ódio no coração, sem que o seu discurso possa ser um discurso que também se iguale ao discurso daquele que você critica. Que Deus te abençoe grandemente e pense nisso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque, afinal de contas, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque nós vamos ser saciados. Deus te abençoe.